Olá pessoal, sou o professor de Física e provavelmente você já viu uma corrida de Fórmula 1 ou já ouviu, por acaso, o som produzido por esses carros, ou a sirene de uma ambulância, carro de bombeiros, militares, ou seja, esses sons são fenômenos causados pelo efeito Doppler, que pode acontecer tanto nas ondas sonoras quanto nas ondas eletromagnéticas. E um exemplo das ondas eletromagnéticas seria a luz. Mas nesta aula, meu jovem, nós vamos nos atentar ao efeito Doppler do som. Vamos entender o que é isso? O efeito Doppler é a mudança da frequência sonora percebida devido ao movimento relativo entre a fonte do som e o observador. Ou seja, o sujeito está recebendo o som. Então, sempre que houver um movimento entre uma fonte e o observador, vai haver uma mudança de frequência percebida pelo observador. Chama a atenção de vocês que o movimento ele é relativo. Ou seja, pode ser que o nosso observador esteja parado e a fonte esteja se movimentando, ou a fonte esteja em repouso e o observador esteja se movimentando. Entretanto, o que nos importa é que se há uma aproximação entre os dois, ou seja, a fonte e o sujeito, e se há um afastamento entre eles. Esse é o primórdio para a situação. Simples assim. Acontecendo essas duas situações, nós vamos conseguir entender como a frequência muda e como vai ficar a percepção desse som na aproximação e no afastamento entre eles. Vou apresentar essas duas situações para vocês. Vem comigo. Para a gente entender o efeito Doppler, nós temos uma primeira situação onde a nossa fonte sonora ela está em repouso, parada. Como é sabido por vocês, o som é uma onda tridimensional. Ao emitir o som, ela tem uma característica de emitir o som simetricamente em todas as direções. Então, estes círculos concêntricos, ou seja, que compartilham o mesmo centro da nossa fonte sonora, tudo bem? Sendo assim, esses círculos estão igualmente espaçados entre si e para todas as direções. E essa simetria por causa da nossa fonte sonora estar parado, viu? Essa é a causa de ela ter essa característica simétrica. Isso é muito importante. Então vejam bem, cada círculo desse aqui, desses carinhas, né? Isso significa que ele tem uma frente de onda. Portanto, a distância entre essas duas frentes de onda, nós chamamos de comprimento de onda. E para qualquer lugar que a gente olhar nessa figura, da qual eu apresentei aqui para vocês, ele tem o mesmo comprimento de onda. Por que mesmo? Porque ele é simétrico. E outra causa, por estar em repouso, ok? Bom, entretanto, nós temos dois observadores que estão em lados opostos. Então, eles receberão as ondas com o mesmo comprimento de onda e com a mesma frequência. Sendo assim, esses dois carinhas, eles vão perceber a mesma frequência entre si. Ou seja, a frequência do observador, que são os sujeitos, é igual à frequência que a fonte está emitindo. Porque a fonte sonora está em repouso e como ela não está em movimento, não há uma mudança na sua frequência percebida. Ou seja, não há um movimento entre a fonte e os observadores. Ou seja, os dois carinhas também estão em repouso em relação à nossa fonte sonora. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria. Agora, na segunda situação, onde nós temos uma fonte em movimento, e neste caso é a nossa ambulância,
Veja que ela está se movimentando na horizontal e para a direita. Sendo assim, percebam que na mesma direção e no mesmo sentido do movimento, a ambulância ela se aproxima dessas frentes de ondas emitidas por ela. Portanto, isto implica que estas distâncias entre essas frentes de onda, ela está diminuindo. Ou seja, no mesmo sentido do movimento e devido a essa aproximação da fonte, o seu comprimento de onda ele fica reduzido. Por outro lado, no sentido oposto ao movimento, a onda se afasta dessas frentes de ondas que foram emitidas. E se elas estão se afastando das frentes dessas ondas já emitidas, o seu comprimento de onda ele está aumentando. Ou seja, ele fica maior. Então, nós podemos entender que durante a aproximação, o seu comprimento de onda ele é reduzido, diminuído, e quando ele se afasta, o seu comprimento de onda ele está aumentando. Então, o movimento da fonte em relação ao sujeito fez a minha frequência ficar aumentada. Portanto, para essa situação, o som ele fica mais fino, ou seja, o agudo, não é isso, pessoal? Um som agudo que implica ser um som fino. Isso durante a sua aproximação, né? O som ele fica mais fino. E quando ele passa pelo observador, ele começa a se afastar, de tal forma que o sujeito ele começa a receber um comprimento de onda maior em relação ao comprimento de onda que é emitido pela fonte. Vejam que a nossa velocidade é igual ao comprimento de onda vezes sua frequência. Como a velocidade ela é constante, pois é a velocidade do som, não é isso? Nós temos duas variáveis, que é o comprimento de onda e a sua frequência. Ou seja, isolando a frequência, nós temos que a frequência é igual à velocidade dividido pelo seu comprimento de onda. Melhor dizendo, a frequência é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. Se o meu comprimento de onda está aumentando, a minha frequência tem que estar diminuindo. Por outro lado, se o meu comprimento de onda está diminuindo, a minha frequência está aumentando. Então, pessoal, nós temos neste segundo caso aqui, como o nosso comprimento de onda ele está aumentando, isso implica que a minha frequência é reduzido, logo nós temos um afastamento e este afastamento nós temos um som grave. E um som grave implica em um som grosso, ok? Agora eu te pergunto, e o motorista? Que som ele percebe? Pessoal, vejam que o motorista em relação à fonte não há um movimento entre os dois, ou seja, a fonte e o observador. Melhor dizendo, não há um movimento relativo entre os dois. Isso nos leva a concluir que o motorista percebe a frequência original da onda e em nenhum momento ele não percebe essa mudança da sua frequência como os dois sujeitos que estão fora do carro. Porque não há um movimento relativo entre os dois. Que fique muito claro isso para vocês. Matematicamente, nós temos que a frequência do observador dividido pela velocidade do som, mais ou menos. A velocidade do observador é igual à frequência da fonte dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Vamos entender como acontece essa regra do sinal do mais e menos. Então, vejam bem, nós temos uma fonte e um observador. Eu chamo a atenção de vocês aqui, é que onde nós temos o sentido do meu observador para a fonte, nós temos um sentido positivo. Sempre que o sujeito está caminhando em direção à fonte, a velocidade do observador, que é esse carinha aqui, ela será positivo, certo? Então, nós temos que a frequência do observador dividido pela velocidade do som
mais a velocidade do observador é igual à frequência da fonte dividido pela velocidade do som menos a velocidade da fonte. Por outro lado, a fonte está em sentido contrário ao observador, certo? Bom, agora eu te pergunto, e se o observador estivesse parado? Se ele não estivesse caminhando? Simples. Então, a sua velocidade seria igual a zero, certo? Agora, a segunda regra para a gente fechar essa aula aqui, bem bacana mesmo, né? Então, vejam que para essa situação, o nosso observador ele está indo em sentido contrário à nossa fonte, da qual a fonte para a direita e o nosso observador, esse carinha aqui, indo para a esquerda. Seguindo o mesmo princípio do qual eu tinha apresentado para vocês anteriormente, ele está em sentido contrário ao positivo. Então, nessa situação, a velocidade do observador ela será negativa. Ou seja, a frequência do observador dividido pela velocidade do som menos a velocidade do observador. Isso é igual à frequência da fonte, a velocidade do som mais a velocidade da fonte, ok? Fique bem claro isso para vocês. Isso é o efeito Doppler das ondas sonoras e se você chegou até aqui, significa que essa aula foi útil para você. Então, quero te pedir para deixar o seu like. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações, pois assim você receberá um aviso sempre que tiver um vídeo novo. Compartilhe também com os seus amigos, pois assim você estará ajudando o nosso canal a crescer. Um meu muito obrigado, até a nossa próxima aula.